16, nós vamos ler do verso 13. Glória a Deus. Do verso 13 até o versículo 18. Glória a Deus. Amém. Eu vou ler e a igreja vai acompanhar. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Em algumas versões vai estar com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxiliam na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Estou feliz por esta oportunidade. Quero nesse momento agradecer em primeiro lugar a Deus, que tem nos facultado a oportunidade, que tem nos alistado para estar no seu exército, no meio dos santos, trabalhando e servindo no reino de Deus. Agradeço ao nosso pastor, presidente, pastor Josias Pereira da Silva, a qual temos também a honra e a satisfação de trabalhar ao lado dele. Tem sido para nós de grande aprendizado, né? Também louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha, está comigo, tem me ajudado muito, contribuído muito na minha vida, no meu ministério, no nosso relacionamento, e Deus tem sido misericordioso para conosco. Meu pai, que está aqui, pastor Ribamar, a qual eu tenho o privilégio de tanto tê-lo como um homem de referência, não só um pastor, né, mas um homem, um pai, um esposo também, que sempre acompanhei ele e acompanho com a minha esposa, com a minha mãe. E essa referência que ele é, né? Como minha esposa destacou aqui, ele serviu a Deus todos esses anos e finalizou o trabalho ministerial, jubilando, né? Que ele não deixa de ser pastor, mas ele jubila, ele vai ficar um tempo ali desfrutando mais da família, servindo a Deus, mas conseguiu chegar até o final com honra, né? E o principal, louvando ao nome do Senhor, porque infelizmente muitos têm envergonhado, e para nós não é vantagem, né? Às vezes tem gente assim, se alegra porque alguém caiu, porque conseguiu tirar da frente. Não, irmãos, para o trabalho de Deus, para a obra de Deus, para a igreja, é uma grande perda, né? E também para a vida, para a família. Toda vez que um soldado é ferido e que ele cai, que ele não se recupera, é um grande prejuízo, e nós não nos alegramos com isso. Nós nos alegramos quando vemos aqueles que foram alistados para esta guerra vencerem, concluírem a sua missão, honrando o nome do Senhor. Pastor Juscelio, pela confiança, pela coragem, e pelos irmãos que estão aqui, louvo a Deus pela vida de cada um. Quero cumprimentar o meu amigo ali, irmão Francivaldo, né? Homem de Deus, a irmã Tainá, sua esposa, trabalharam conosco ali e são especiais para nós. Irmãos, esse texto e esse tema é muito importante para os nossos dias. Como disse o irmão Deusinho aqui na oração, né, é um tema provocativo. Olha que coisa interessante, né? E eu quero trazer para os irmãos uma introdução para que nós possamos entrar nesse tema. Imagine na sua cabeça uma guerra. Imagine uma guerra, né? Uma guerra, existem dois lados, né? Existe o exército que está indo guerrear, existe o inimigo. E a guerra,
na guerra precisa de preparo, precisa de estratégias. Se nós retrocedermos no tempo, você vai ver lá os homens que iam com as flechas, os outros que iam com o arco, os outros que iam com as lanças, os outros que iam com os cavalos, os outros que iam com os carros. Então é preciso uma organização para poder entrar na guerra, na batalha. Então eu quero trazer essa figura, porque nós vamos ver aqui que o que Paulo está dizendo, querendo mostrar para os irmãos daquela época, é exatamente isso. Todo crente, aqui nós estamos em um trabalho de obreiros, e os obreiros são a linha de frente dessa batalha, tá bom? Mas Paulo aqui, de uma forma mais geral, ele escreve à igreja, então ele alerta aos crentes que eles estão em guerra, que eles estão em batalhas, que eles, quando decidiram aceitar Jesus, eles na verdade travaram uma batalha no mundo espiritual. Então, para que nós possamos entender, você que está aqui hoje, nesta noite, você começou como um soldado nessa guerra, e à medida que você foi amadurecendo na fé, e que Deus foi te contemplando com um cargo de liderança, com uma atividade na igreja, com uma escalada ministerial, eclesiástica, você vai começando a ficar na linha de frente, tá? Aí tem um hino que diz assim na harpa cristã, vamos para a batalha onde mais o fogo inflama. Quanto mais você vai para a batalha, quanto você está na linha de frente, quando você avança, o fogo inflama, o fogo inflama. O que quer dizer isso? Que cada vez que você avança, você vai ter ali os desafios daquela batalha bem pertinho de você. Tá bom, meus irmãos? Então nós temos o tema: enfrentando desafios e superando adversidades. A minha esposa falou agora há pouco aqui que na verdade os problemas que surgem, eles não são problemas. Eu quero falar do que ela falou aqui. O problema que você está vendo, se você olhar com os olhos espirituais, ele vai deixar de ser um problema, e ele vai se tornar na verdade um desafio para você vencer e estar mais capacitado a trabalhar na obra de Deus. Agora, se você não conseguir olhar com os olhos espirituais, se você não conseguir entender a sua posição no reino de Deus, e quem está lhe coordenando, lhe direcionando, trabalhando por você e pela igreja, aí você não vai conseguir. Ele vai se tornar um grande problema e pode lhe atrapalhar na caminhada. Mas essa não é a nossa intenção. Nós queremos dizer que cada situação que surge, cada dificuldade, na verdade, ela é um desafio para que você possa alcançar, para que você possa avançar, para que você possa buscar a excelência ministerial para servir melhor o reino de Deus. Amém? Então uma proeminente igreja no tempo dessa carta, alguns estudiosos vão afirmar que esta igreja, ela foi uma das igrejas mais importantes da história do primeiro século, fundada ali em volta dos anos 50 a 60 depois de Cristo, e ela se tornou rapidamente uma grande igreja. Se você olhar para Canaã hoje, apesar de que não tem porto aqui, mas é uma cidade parecida com Corinto, na questão das pessoas, na questão da diversidade cultural, na questão dos encontros. Aqui em Canaã tem muitas pessoas de vários lugares do país, de fora do país, pelo menos passam por aqui pessoas que são de fora do país. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade importante, uma cidade comercial da Grécia, muito importante. E aquela igreja, ela cresceu rapidamente ao receber o evangelho. Só que ela cresceu em números, ela cresceu espiritualmente em dons,
pois ali havia os 9 dons, havia manifestação, havia profecia, havia dom de línguas, o dom de cura, o dom de discernimento de espírito, enfim, uma série de dons, ou os dons que Paulo destaca estavam ali naquela igreja. Só que quando Paulo escreve esta carta, o propósito desta carta é justamente corrigir os problemas que surgiram com o crescimento daquela igreja. Quais eram esses problemas? Nós podemos destacar alguns. Na igreja de Corinto tinha divisão. Olha, um problema grave. A igreja de Corinto cresceu, o irmão Deusinho, havia manifestação do poder de Deus, havia palavra, havia louvor, era uma bênção a igreja, ela estava crescendo, mas havia um problema ali que estava tentando minar a igreja. No começo da carta, Paulo sabe ali de uma informação, quando ele recebe essa informação e quando ele começa a escrever a carta, ele já começa a tratar do problema de divisão. Existiam alguns crentes ali que estavam dividindo a igreja por personagens, por trabalhadores que fundaram a igreja, que trabalharam na igreja. Isso é um perigo, né? Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia ali uma divisão na igreja, e a gente sabe pela Bíblia Sagrada que o reino dividido não prospera. Por que a Torre de Babel não prosseguiu? Por quê? Porque houve ali uma divisão de línguas. Então um propósito, ele não pode ser cumprido, um objetivo, ele não pode ser alcançado se houver na comunidade divisão. Se houver divisão, não tem como. Por quê, irmão? Porque cria-se grupos com propósitos diferentes. O grupo que era de Cristo ali, eles não obedeciam liderança. Se tivesse um pastor: não, eu sou de Cristo. Grupo perigoso. Nos nossos dias nós vemos isso. Pessoas que estão servindo a Deus com o propósito que não é o ideal. Não, irmão, esse negócio de obedecer pastor, esse negócio de estar todo dia em igreja, isso aí não está certo não. Eu atendo direto a Cristo. E ainda usa texto sagrado, ainda dão ouvido a pessoas que estão pregando ensinos errôneos, e tem se tornado um problema. Se você abrir aí o YouTube, as mídias sociais, você vai ver inúmeras polêmicas com pessoas que até têm o talento, até foram chamadas por Deus, mas não vigiaram, mas não obedeceram à liderança, e aí estão dividindo o reino de Deus. Quando você vê um pastor brigando com outro pastor, um pregador falando mal do outro pastor, do outro pregador, enfim, aí nas mídias sociais você já tem ali uma divisão, porque nós não podemos dividir a igreja de Cristo. Ela é um corpo, e no corpo os membros, eles se harmonizam, eles não se dividem, eles se harmonizam, eles trabalham em conjunto, eles trabalham em comum, o objetivo é o mesmo, o ideal é o mesmo, e o corpo de Cristo, ele trabalha com o objetivo de um dia ir morar no céu, toda a igreja junto. Oh glória! Então ali na igreja de Corinto havia divisão. Havia outro problema ali: imoralidade sexual. Paulo adverte os crentes ali que havia até incesto, filho que ficava até com a esposa, com a mulher do pai, não era a mãe, mas era a esposa do pai. Que coisa mais profana, mas estava acontecendo lá no meio da igreja, Existia também as questões de culto. Havia o culto, como eu falei, havia os dons, havia a manifestação do poder de Deus, mas chegou o momento que estava acontecendo uma desordem. Irmãos, se existe uma coisa que o nosso Deus é organizado. Se existe, eu vou repetir, se existe uma coisa que o nosso Deus é, além de muitas outras coisas, é organizado. Olha o universo que ele criou. Olhe para você.
Olhe para a construção do tabernáculo, que riquezas de detalhe. Você já leu sobre a construção do tabernáculo? Deus estabeleceu para Moisés cada detalhe, cada cor, cada material, cada metal, cada função. Tudo foi milimetricamente calculado, tudo foi minimamente trabalhado. Deus deu ali para Moisés como ele queria. Então o nosso Deus é organizado. Por que o nosso culto tem que ser desorganizado? Aí na igreja de Corinto havia esse problema. A igreja tinha esse problema, né? Tinha a questão dos dons. E Paulo também, nessa carta, ele busca restaurar esses irmãos a unidade. O que é unidade, irmãos? O que é unidade? Unidade é união de propósito. Unidade é ter tudo em comum, como foi lido aqui nesta noite. Irmão, mas se o pastor Juscelio for perguntar para a liderança aqui, para fazer uma festa, e for escolher a cor do uniforme, cada pessoa vai dar uma opinião, não é assim? Tudo bem, não tem problema, nós pensamos diferente mesmo. E aqui nós não estamos falando de uniformidade. Nós não somos seres iguais em tudo. Deus não nos criou assim, Deus nos criou seres autônomos. Mas a unidade no meio da obra de Deus, ela é necessária, ela é essencial. Inclusive era a unidade que fazia com que a igreja primitiva fosse admirada pelos de fora. Eles olhavam para a igreja: opa, essa igreja ela é muito unida, elas têm as coisas em comum. Olha, em comum. Muitas vezes nós queremos algo, mas não é o propósito de Deus, não é a visão da liderança. E o que nós devemos fazer, irmão? Em nome da unidade, da comunidade cristã, da igreja, os nossos ideais particulares precisam se submeter ao objetivo maior, ao propósito maior, que é o reino de Deus prevalecer sobre a nossa vontade. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo estava tratando os problemas daquela igreja, né? A carta estava tratando, e Paulo incentiva aos irmãos a servir a Deus com a motivação correta. Escute aqui, às vezes você está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo, eu acredito que todos aqui estão fazendo a obra de Deus. Todos nós trabalhamos para Deus. Aí uma pergunta: qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação estar aqui hoje na reunião de obreiro? Qual é a sua motivação em vir para o culto? Qual é a sua motivação em vir para trabalhar na obra de Deus? Seja no mutirão, seja em um culto de rua, seja um trabalho social da igreja, seja na escola bíblica dominical. Qual é a sua motivação? Paulo queria chamar a atenção dessa igreja. Qual é a motivação? A sua motivação é o amor? É a mesma motivação que teve em Cristo Jesus? Paulo está tentando mostrar isso nessa carta para a igreja de Corinto. Porque lá havia divisão, havia discussão no culto, ninguém se entendia qual era a motivação. Será que a motivação ali estava sendo o que tinha o dom de profecia se achar mais importante do que o que tinha o dom de interpretação de língua? Já havia ali uma disputa, uma divisão tão grande que cada um